Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou diretão, não vou fazer montagem com apresentação nem nada, porque talvez o assunto se estenda, é um assunto muito interessante e que envolve uma série que está dando o que falar, uma série muito boa, por sinal. Já vou deixar bem claro aqui que eu gosto demais desta série. Trata-se de Lovecraft Country, ou Território Lovecraft, caso você queira fazer a tradução. Muita gente tem me perguntado, Fabiano, Lovecraft Country, né? O nome é Território Lovecraft, mas eu estou assistindo e eu estou com um desconforto em relação aos elementos Lovecraftianos. O que você acha? Bom, esse vídeo é exatamente para emitir a minha opinião em relação ao que eu vi até agora de Lovecraft Country. Primeiro, Lovecraft Country é uma boa série? Excelente série, sensacional. Se você não assistiu, assista, porque você não sabe o que você está perdendo. A série, eu vou dar uma apanhada geral antes de entrar no que eu quero comentar. Ela é inspirada no livro de Matt Ruff, chamado Lovecraft Country, né, Território Lovecraft, onde os personagens empreendem uma viagem dentro dessa região, né, onde o escritor Howard Phillips Lovecraft costumava basear as suas histórias, né, na região de Massachusetts, nordeste dos Estados Unidos. Então, a história é a seguinte: o personagem que vai conduzir a trama é o personagem de Jonathan Majors, né? O Atticus Black. Ele é um jovem soldado que vem da Guerra da Coreia e ele recebe uma carta do pai, né? O pai desapareceu, então ele retorna para tentar encontrar o pai, que está no território de Ardan, uma cidade fictícia, uma das cidades fictícias da obra, e ele recebe ajuda de algumas pessoas, como o seu tio George. Esse seu tio, ele é, assim como ele, né, assim como Atticus Black, ele é um grande leitor de obras de ficção científica, terror, suspense. Atticus Black é um grande fã de Lovecraft, adora as histórias de Lovecraft, e esse seu tio George, ele é autor de um guia para os negros poderem viajar pelas estradas norte-americanas com tranquilidade, né? Vamos lembrar que a ambientação da história passa-se na década de 50, época do auge do segregacionismo de Jim Crow. E então, assim, os negros eram segregados, eles tinham locais que podiam frequentar, tinham locais onde podiam morar, mas muitas coisas eram proibitivas, né? O conflito racial era muito grande naquela época, né? Então ele, com a ajuda do tio e com a sua amiga Letitia, saem em procura de seu pai, Montrose, e empreendem uma viagem pelo território Lovecraft. Esse é assim, digamos assim, de uma forma bem resumida, bem sintética, a sinopse introdutória para quem ainda não começou a assistir a série e quer assistir. Bom, a produção é do Jordan Peele, Misha Green e J.J. Abrams, que são... J.J. Abrams, todo mundo conhece, né? É um dos papas da ficção científica, do cinema da ficção científica de Hollywood. E Jordan Peele fez 2 filmes sensacionais que abordam de maneira assim, bem pesada, né? A questão do racismo, mas tendo o horror como pano de fundo, né? O sobrenatural, o horror, a ficção como pano de fundo, né? Ele é o diretor de Nós e de Corra, 2 filmaços que em algum momento eu vou abordar aqui. A série está funcionando, bom, eu ainda está no 3º episódio,
e a primeira temporada são 10 episódios, então assim, ainda há pouco sobre o que se falar. Há pouco e há muito a que se falar, né? Porque o que eu vou falar aqui tem a ver com os elementos que eu vi até agora, tá? Então, as pessoas que me perguntaram, Fabiano, em relação aos elementos Lovecraftianos da série, eu falei, calma, vamos com calma. Primeiro, a série quer expor um conflito racial. Ela quer expor um conflito racial que ocorre no momento, no período, e ao mesmo tempo inserir elementos fantásticos. Funciona? Vamos lá. A série é boa, a série é excelente, dentro dessa perspectiva, dessa premissa de mostrar os conflitos raciais, sabe? De desenhar uma época onde as condutas, os valores e aquela sociedade pensava de uma maneira que hoje em dia nós nós condenamos de uma maneira veemente, tá? E assim, onde é que entra o Lovecraft aí? Existem alguns elementos que quebram essa tensão, esses conflitos raciais, que são os monstros que aparecem na série, as bruxarias, feitiços, fantasmas, assombrações. Mas aí vem a minha opinião, ok? É uma opinião minha, Fabiano Costa, em relação ao que eu vi até agora. Eu posso queimar minha língua, tomara que eu queime a minha língua, não só a língua, mas também tudo isso que eu vou colocar agora, tá? Primeiro, quando fizeram a série, escreveram a série, e eu li um monte de entrevistas dos artistas, não, porque nós temos que denunciar o racismo, e pegamos um autor que era declaradamente racista, supremacista, iista, né? Beleza, o Lovecraft era, tudo indica, né, nas obras dele e nos posicionamentos dele, inclusive em cartas, que ele era sim, ou tinha um pensamento racista. Mas uma coisa é você entender o autor e seus valores dentro de uma época. Veja bem, eu não estou amenizando ou querendo absorver o Lovecraft, mas não dá para você separar o autor da sua época. Muito parecido ao que querem fazer aqui no Brasil com o Monteiro Lobato ou com Machado de Assis, tá? Você problematizar o autor e suas obras. Ou seja, se esse autor era racista ou escreveu algo racista, nós temos que expor esse autor ou mostrar ao mundo o quanto ele era vil, canalha, né? Eu não sei até que ponto isso é válido, tá? Dá para você separar o autor e sua obra? Será que o autor em sua obra, ele também não criou um personagem racista? Ou ele escreveu com pensamentos racistas de maneira fantasiosa? Não sei. Será que quando um autor escreve, ele se traveste de outra personalidade? Será que um ator no cinema, quando encarna o papel de alguém racista, ele está sendo racista? Será? Não sei. Né? Dá para você problematizar alguém que faz um papel maravilhoso de um matador que só mata pessoas ligadas a determinada raça e não de outra? Será que esse cara é racista? Não sei. Tá? Então, assim, meu ponto de vista, você tem que entender que o autor ele é produto do seu tempo. Não só o que ele pensa em termos concretos, mas também o que ele pensa em termos de fantasia. Muitos autores se inspiraram nas obras de Lovecraft. Hoje em dia nós não teríamos Stephen King, Neil Gaiman e tantos outros que são fãs, né, declarados do horror cósmico criado por Lovecraft. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa, dentro da linha proposta pelos produtores da série, nós temos que entender o seguinte, qual é a premissa que vai imperar?
Isso é importante para a narrativa. É o drama? É a ficção? É o horror? O que eu vi até agora, o drama é o fio condutor da história, né? Os conflitos raciais, o que funciona muito bem, sabe? São cenas tensas, são cenas impactantes e que levam você a refletir realmente sobre toda a situação. E o horror? Bom, os produtores disseram que o horror é só uma metáfora para os monstros da realidade. Bom, então eu vou dizer para eles que não funciona assim, sabe? Porque senão o horror fica diluído na questão dramática e torna-se um elemento acessório, alegórico, dispensável. Porque senão, pensem bem, vocês que assistiram até agora os 3 episódios, já vamos para o 4º episódio, do Lovecraft Country, se você retirar os elementos fantásticos e sobrenaturais, a série funcionaria? Funcionaria muito bem. Ela não precisa desses elementos para funcionar. Sabe? Sem esses elementos, ela permaneceria uma série top, sabe? Porque o que conduz a trama até agora são os elementos dramáticos, os elementos conflitosos ligados às questões segregacionistas, racistas da época. Este é o elemento principal, fio condutor. Bom, então o que acontece? Onde é que está o Lovecraft na obra? Pelo que eu vi até agora, só no nome, tá? Só no nome. Por quê? Porque quem já leu alguma coisa de Lovecraft, minimamente, entende que o horror cósmico proposto pelo autor é algo muito profundo, é algo que, sabe, não tem como você apenas botar um monstro ali e vai funcionar. Não, todos os monstros que ele cria, todos os monstros, todos os seres ancestrais, deuses ancestrais, eles penetram fundo na sua mente, no seu espírito, no seu pensamento, a ponto de enlouquecer aquele que os lê, sabe? Tornar a sua vida, de repente, depressiva, pesada, em saber que existem seres tão poderosos nesse universo. Então, o horror cósmico é um horror que traz um medo profundo, um medo muito mais profundo do que o horror proposto por Edgar Allan Poe, por exemplo. Então, assim, os monstros que aparecem na série, os elementos sobrenaturais, eles não se propõem a ser elementos Lovecraftianos. Mesmo porque, essa também é outra discussão que eu vou fazer em algum momento, existe uma diferença entre uma narrativa literária e uma narrativa feita para o cinema, um roteiro. Nem tudo que o autor cria em termos de literário, o cinema vai conseguir expressar, porque cinema é imagem. Então, muitas das sensações, das tensões propostas nas obras do Lovecraft, dificilmente vão se manifestar na telinha. Por isso que até hoje ninguém acertou em fazer um filme decente baseado nas premissas Lovecraftianas. Já tentaram? Já. Você tem A Cor que Caiu do Céu, você tem Nas Montanhas da Loucura, você tem uma série de filmes e até séries que se inspiraram no Lovecraft, mas não funcionaram. Por quê? A premissa do horror, a premissa do fantástico, seja ele fantasia, ficção científica ou terror, é uma premissa abstrata. Ela depende daquilo que você constrói em termos de sensação, em termos de medo. Não basta a imagem, sabe? A imagem ela é dada, sabe? Ela joga em cima de você, é um monstro, pá! Você toma um susto, sabe? O que funciona na série são as tensões raciais, como o grupo do Áticos tendo 9 minutos para sair da cidadezinha até o sol se pôr. Rapaz, que tensão, que negócio pesado. Você fica ali imaginando se eles vão conseguir ultrapassar a fronteira. Isso sim isso é um tipo de horror, sabe? Isso é um tipo de medo. Isso funciona, isso é medo, isso é terror. E nisso a direção, a produção acertou. Perfeito, maravilhoso, tá?
Então, só para fechar e para responder a esses meus amigos que me perguntaram onde é que está Lovecraft na obra, na série Lovecraft Country. De forma assim, bem superficial, utilizando os monstros. Novamente, só estou no 3º capítulo, mas eu posso queimar minha língua. Eu posso... enfim, a série pode ter uma reviravolta e eles penetrarem profundamente no horror Lovecraftiano, mas até agora não foi o que eu vi. Isso faz com que a série seja descartável? Não assistam. É uma série muito boa. Lovecraft Country é uma série espetacular, ok? Então essa é a minha opinião em relação à série. Você pode concordar, você pode discordar, só não pode me xingar e me ofender. Fabiana, não concordo porque você não percebeu isso. Realmente, posso não ter percebido, tá bom? Então acompanhe-me aqui no meu canal, compartilhe, dê o seu like e as minhas obras estão aqui, caso você queira se interessar. Fabiano Costa Country, né? Território Fabiano Costa. Um abraço, até a próxima, galera.